dia para você. Estamos chegando com o SCC Meio-Dia desta quarta-feira e a gente já chega com muita informação para todo o nosso estado de Santa Catarina. Hoje, gente, nós teremos um jornal um pouco diferente. É por isso que eu vou chamar o Fernando Machado, tá chegando por aqui, justamente porque hoje a gente vai ter um formato diferente. Bom dia, Fernando Tudo bem, Machado? dona Marister? Cheguei, porque hoje nós vamos percorrer Santa Catarina com o nosso MD diferente, o MD no ponto. Olha, Marister, assim como eu, os nossos repórteres estão correndo para pontos de ônibus em Santa Catarina. A gente está querendo mostrar como é que está a realidade daqueles que pegam o busão e que precisam ficar esperando debaixo de sol, debaixo de chuva. Perto da sua casa tem algum ponto de ônibus que está precisando de uma reforma, Marister? Sim, Fernando, eu poderia te listar pelo menos uns 3 aqui que me vem à mente agora. A gente vai passando e vai vendo a situação dos pontos. Tem gente que chama de ponto de ônibus, tem gente que chama de parada de ônibus. Abrigo, bem lembrado, Marister. O fato é que hoje o nosso meio-dia vai ser desses espaços tão democráticos e que muitas vezes precisam de uma estrutura. Um telhadinho, Marister, para proteger da chuva e do sol, às vezes é muito simples. Por isso, nós vamos conversar com os nossos repórteres, eles vão apresentar as notícias de Santa Catarina, de onde estão os catarinenses que pegam um busão, do ponto de ônibus. Tenho certeza que a gente vai conseguir cobrar melhorias para toda a Santa Catarina. Se você pega busão, conhece alguém que anda de ônibus, fique com a gente que você vai se surpreender. É o MD no ponto, Marister. MD no ponto, novidade para vocês. E olha, hoje também nós vamos mostrar um caso revoltante de crueldade animal. Olha isso, Fernando, no norte do estado, uma mulher acompanhada dos filhos chega em uma ponte, pega um cachorrinho e joga o animal de cima do local. As câmeras de monitoramento flagraram o crime de maus tratos, como vocês estão vendo aí de casa. Marister, mas infelizmente este não é o único caso. No sul do estado, Marister, tem a imagem para mostrar para o pessoal de casa? O atropelamento de uma cachorrinha também causou revolta na comunidade. Nas imagens, o carro aparece percorrendo toda a avenida até o momento em que ele passa por cima do animal. Ele viu que o animal estava ali, mas infelizmente não deu tempo de frear e a gente vai repercutir essa história aqui, o atropelamento de um cachorro no sul do estado. E tem mais, viu? Imagens impressionantes no litoral norte. Um grave acidente deixou 3 pessoas feridas. Um ônibus colidiu na parte superior de um viaduto e uma mulher chegou a ser projetada do veículo, Fernando. Já já mais detalhes. No SCC Sport, Marister, hoje a gente vai conferir os resultados dos jogos da Champions League. Quais foram os times classificados para as quartas de final da competição. Só jogão, hein, ô Marister? Você tá sentindo muito calor nos últimos dias, Muito, Fernando? eu tô sempre com calor, Marister. Não, mas nos últimos dias mais ainda, né? Subiram as temperaturas. Gente, tá muito calor, então a gente vai trazer todos os detalhes da previsão do tempo, porque esse calorão vai continuar aqui no nosso estado. As altas temperaturas e todos os detalhes do tempo eu te conto daqui a pouquinho. Fique com a gente, estamos no ar. Muito bem, a Marister está falando de calor. Você aí na sua casa já sentiu esse calor? Indo para o trabalho? A gente vai agora trazer todos os detalhes da previsão do tempo para esta tarde de quarta-feira aqui em Santa Catarina. As temperaturas sobem mais ainda e quando sobe a temperatura assim, já fica um pouco preocupado com a chuva, Marister. Pois é, Fernando. Por enquanto não tem chuva. É só calorão e tempo seco aqui no nosso estado, viu? Hoje nós temos mais um dia de tempo firme aqui em Santa Catarina. O sol ele aparece com força na maior parte do dia em todo o nosso estado. Apenas no Vale do Itajaí e no litoral norte é que ele divide espaço com um pouco mais de nuvens, mas ainda assim é tempo seco. A gente não tem previsão de chuva hoje. E com relação às temperaturas, elas vão estar muito altas. Aquela onda de calor que a gente vem falando desde o começo da semana se intensifica ainda mais a partir de hoje e continua atuando aqui no estado. As máximas podem atingir os 34 graus nos termômetros, mas tem esse alerta da sensação térmica, ou seja, o que a gente sente vai além desses 34, é muito quente mesmo. Região oeste com 34 hoje, meio oeste 33, Planalto Norte também 33 de máxima, região serrana, ó, que a gente fala que é sempre mais friozinho por lá, 28 de máxima nessa quarta.
Sul do estado com 34, Grande Florianópolis 28, no Vale 34 e Norte do estado com 31 graus de máxima hoje. Lembrando, gente, a importância de se hidratar bastante, muita água para hoje e lembrar também de fugir dos horários de picos de sol, né? Que a gente sempre fala ali das 10 da manhã até as 3, 4 horas da tarde. Se você puder, não fique exposto ao sol nesses horários especificamente. Mas daqui a pouquinho eu trago mais detalhes da previsão do tempo para vocês. Agora vamos falar um pouquinho de esporte? Dominique Cabral está chegando por aqui para trazer os destaques de hoje. Bom dia, Domi, tudo bem? Bom dia, Marister. Bom dia para você aí de casa. Então, bora falar de esporte. Eu tô chegando aqui com todos eles. E é claro que o assunto não poderia ser outro, porque hoje tem Champions League. Nessa terça-feira, mais 2 equipes se classificaram para as quartas de final da competição. Olha só. Arsenal e Porto fizeram história e após quase 8 anos, um duelo da Liga dos Campeões voltou a ter uma decisão por pênaltis. Com a bola rolando, o time da casa foi melhor. E como estava com um gol a menos no agregado, começou com velocidade, indo para cima. A equipe conseguiu marcar ainda no primeiro tempo, depois de uma linda jogada de Martins Odegaard, tendo Trossard recebeu dentro da área e bateu colocado, sem chance para o goleiro. Depois de uma prorrogação morna, o jogo foi para os pênaltis. Odegaard, Havertz, Saka e Rice converteram para o time da casa. Wendel e Galeano, ambos brasileiros, perderam suas cobranças. Fim de jogo e Arsenal classificado. Depois de 14 anos, a equipe inglesa está de volta às quartas de final da Liga dos Campeões. Na Espanha, o Barcelona venceu o Napoli por 3-1. Na primeira etapa, Fermín Lopes recebeu dentro da área, bateu forte de primeira e abriu o placar. Logo depois, Rafinha chutou e acertou a trave. João Cancelo aproveitou o rebote e ampliou para o time espanhol. O Napoli ainda diminuiu com Aramin Rahmani, que recebeu dentro da área e bateu colocado, sem chance para o goleiro. No finalzinho do jogo, depois de uma bela jogada, Sérgio Roberto rolou para Lewandowski garantir a classificação. Fim de jogo, Barcelona 3, Napoli 1. E assim, Barcelona classificado para as quartas de final. E hoje tem mais confrontos que vão definir os últimos times que vão para a próxima fase da Liga dos Campeões. E ainda hoje a gente vai falar da Copa do Brasil. O Brusque venceu o ABC nos pênaltis e está na terceira fase. E hoje tem jogo que define quem vai para a fase de grupos da Libertadores. E aí, vai ser o Botafogo ou o Bragantino? Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes. Tá certo, Domi. Daqui a pouquinho você volta então com mais esporte aqui no SCC Meio Dia, porque agora chegou a vez deles. Roberto Azevedo, Fernando Machado. Vamos falar de política. Depois do esporte, política. Roberto Azevedo, bom dia para você. Bem-vindo ao nosso Meio Dia. Bom dia, Fernando. Ô, bom dia a você que nos assiste. As eleições estão movimentadas. Os bastidores estão pegando fogo, hein, Roberto? Pois é, isso que são só pré-candidaturas, Fernando. Vamos falar de 2 assuntos que movimentaram nas últimas horas o cenário em Santa Catarina. Primeiro, os pré-candidatos de Florianópolis e Criciúma do Partido dos Trabalhadores foram recebidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Será que isso sinaliza que eles também terão apoio do PSB de Alckmin? Não é bem assim. E outra, o deputado e hoje secretário de Segurança Pública de Santa Catarina, ele, Sargento Lima, Carlos Henrique de Lima, dispara contra o PSD de Santa Catarina. Diz que lá tem muito falso bolsonarista. Vamos dar esses detalhes daqui a pouco. Falso bolsonarista? O que significa isso? Falso bolsonarista? Vamos sintetizar assim. O cara que tira foto do lado do Bolsonaro, Só quer que pegar diz onda. que é de direita, para o Sargento Lima não é bem assim, não. Só quer pegar carona. Olha, eu não sei nem se é carona ou quer ficar no vácuo. Sabe? Aquela coisa da Fórmula 1, o carro desenvolve tanta velocidade que tu entra no vácuo e segue a mesma velocidade dele. Obrigado, Roberto. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Este é Roberto Azevedo. Vem cá, Ramon. Chega comigo aqui, por gentileza, Ramon, porque hoje a gente vai fazer uma estreia aqui no nosso estúdio. Você já viu Marister, Dominique Cabral, Roberto Azevedo, Fernando Machado e a partir de hoje, vamos dizer assim, que uma nova integrante desse nosso cenário. Vamos lá conhecer? Uma velha conhecida de vocês. Dona Ana Paula Bittencourt, a partir de hoje, ela vai ficar com a gente aqui ao longo de todo o meio-dia, de olho no nosso SCC10, para atualizar em tempo real o que está acontecendo.
A equipe dela tá lá na redação apurando tudo, ligando, e a Ana tá aqui para contar em tempo real o que acontece. Ana, então, agora ao nosso estúdio, ao nosso cenário do MD, seja muito bem-vinda. Bom dia. Muito obrigada, Fernando. Velha conhecida, Velha só conhecida. nova no cenário, né? Bom dia para você, bom dia a todos que estão em casa, que nos acompanham. E eu sempre falo bom dia a todos também que nos acompanham aqui no SCC10. E hoje eu vou contar para vocês, para todas as pessoas que me perguntaram, mas como é que eu faço para assistir ao vivo pelo SCC10? Eu vou contar aqui para vocês. É só clicar aqui em cima, pode mostrar, a gente consegue subir um pouquinho mais ao vivo. Faz de conta que isso aqui é a tela do seu celular. Pega lá o celular e clica aqui em cima do ao vivo. Clicando no ao vivo, a gente tem aqui o nosso SCC SBT e é só dar o play para conferir. Olha lá, a gente já está lá aparecendo ao vivo, Fernando. Não é só a nossa programação local, é 24 horas a programação do SBT também. Vamos lá. Vamos fechar aqui para a gente seguir com notícia. Gente, essa tela interativa é a grande novidade do nosso cenário. O SCC10 trouxe para a gente essa tela interativa para a gente poder acompanhar. Então, a primeira informação que eu quero que você destaca é justamente este acidente envolvendo 3 veículos na BR-101. Como é que está a situação de momento por lá, Ana? Isso mesmo, Fernando. Agora já foram liberadas as pistas e a situação melhorou. Mas nessa manhã, e a gente está acompanhando desde as 6 horas da manhã, foi a notícia do portal SCC10, esse acidente na BR-101, próximo à saída do contorno viário em Biguaçu. Um acidente grave entre um caminhão-tanque, um outro caminhão carregado de madeira e um carro. 2 pessoas ficaram feridas. E o trânsito, Fernando, esse aqui ficou muito complicado. A gente consegue ver aqui diversas imagens na nossa galeria. Olha aí, o trânsito chegou a 20 quilômetros a fila no sentido norte, Fernando. Temos mais imagens aqui. Olha lá o caminhão-tanque bem no meio da pista, bloqueando completamente aqui, sentido norte da BR-101. Nós Tem imagem, não? Tem vídeo? Tem vídeos aí, irmãos? Temos vídeos, vamos rodar aqui e se tiver a gente pode colocar um FQ também com essas imagens do caminhão. Aí, ó, rodando o vídeo, a situação do caminhão que estava carregado de madeira e caiu tudo no meio da estrada. Então, confirmando a informação de agora, como é que está o trânsito? Pistas liberadas, o trânsito com 20 quilômetros de fila por volta das 10 horas ainda não está fluindo muito bem, mas já está liberado nos 2 sentidos. Eu tenho imagens que chegaram pra gente aqui no meio-dia, o irmão vai colocar na tela do nosso estado. Aí está Santa Catarina vendo com a gente. Olha o relato do motorista que passou logo cedo. Aquele carro lá, você falando que tinha 2 crianças e 2 adultos. O adulto se machucou bastante, as crianças estão legal. Muito bem. Aí o relato desse motorista que passava pelo local, mandou pra gente esse vídeo, acidente grave, o SCC10 acompanhando, e nesse momento então o trânsito ainda carregado por lá, embora as pistas já estejam liberadas. E o perigo, a preocupação é o que tem nesse caminhão, né? Já que era um caminhão-tanque. Muito bem, vamos seguir por aqui. Ana, qualquer nova informação, você chega junto para trazer e atualizar aqui na tela do nosso meio-dia. Tá combinado? Combinado. Até já. Essa é Ana Paula Bittencourt, informação em tempo real ao longo de todo o meio-dia, sempre com as informações do SCC10. Vamos lá, vamos seguir, porque agora a gente precisa falar do que os nossos repórteres vão trazer aqui no meio-dia a partir de agora. Será o MD no ponto. Hoje a gente quer ouvir as pessoas que passam pelos pontos de ônibus de Santa Catarina, como é que está a estrutura, o que elas estão precisando, se tem ponto de ônibus, e vamos cobrar firme nas prefeituras para que essas estruturas que parecem tão simples, né, Marister, ganhem reforço aqui no nosso estado. Fernando, não é nem um pouco simples para quem precisa dessas estruturas todos os dias. Não é para ir para o trabalho, para ir para a casa de um familiar, para ir para a escola, para ir para a faculdade. A gente sabe a importância desses espaços. É por isso que a gente está trazendo aqui em destaque hoje no SCC Meio-Dia. Abre a janela com todos os nossos repórteres que já estão posicionados. É o MD no ponto, direto do ponto de ônibus da sua cidade. Quem aparece aí, Maristera, lá? Direto de Chapecó, Felipe Bastos. Na sequência, a gente tem Maicon Marinho no sul do estado, Criciúma. A Cris Pinheiro está em Itajaí, direto do ponto de ônibus. Depois vem a Suiane de Lis, direto de Lages, na Serra Catarinense. Olha o PC, alô Blumenau.
E também Renato Santos, direto de Joinville, no norte do estado. O estado inteiro nessa tela e o nosso Thiago Pires vai abrir esse nosso quadro com uma reportagem direto da Grande Florianópolis. Na sequência, um por um, cada um dos nossos repórteres vai registrar como é que está a situação nas regiões de Santa Catarina, Maria Esther. Vamos começar então, porque os moradores de São José chamaram a nossa equipe para reivindicar uma parada de ônibus em uma região que está passando por obras. Crianças enfrentam o perigo de dividir espaço com um trânsito intenso de veículos. O Thiago Pires e o Dionei Pacheco foram até lá. Veja só como eles encontraram o ponto de ônibus. E viemos a São José. Estamos aqui na Geral de Hipotecas, uma rua bastante movimentada, pode se chamar de avenida, né? Aqui nesse ponto, vocês podem ver que nem calçada tem, não tem passeio aqui, o pessoal tem que utilizar a rua. Mas nós estamos aqui por um motivo bem importante, viu? Está acontecendo uma obra aqui em frente, o Dionei está mostrando pra gente, que parece que não tenho a certeza, não temos a informação correta, mas que é um loteamento que vai sair aqui em frente. E essa obra já está há muito tempo acontecendo por aqui. E realmente tem movimentação, a gente está vendo, embora poucas pessoas, mas tem movimentação por aqui. O fato é que a comunidade nos chamou, por quê? Desde que começou essa obra por aqui, tinha uma parada de ônibus, tinha um ponto aqui, né? Uma placa indicando que aqui era uma parada de ônibus. E a gente pode ver que essa placa está lá, Dionei. Está lá no chão, ó. Está ali ao lado, atirado ali naquele arame. Essa placa ficava bem em frente e identificava a parada de ônibus, onde crianças, idosos, a comunidade aqui utilizava o local para, obviamente, pegar o ônibus. O fato é que desde que a obra começou, o local que se tinha, embora era um local improvisado, viu, era apenas uma placa, não tinha um ponto, era apenas a placa, tinha um espaço para o pessoal ficar ali. E agora não tem mais nada, porque além dessa grade de proteção que foi colocada aqui, não tem como as pessoas esperarem o ônibus, não tem como as crianças esperarem o ônibus para ir para a escola, não tem como o idoso esperar o ônibus, não tem como a comunidade esperar o ônibus. Ou seja, o que a comunidade de Ney está reivindicando por aqui é a obra, beleza, perfeito, acho que vai ter melhorias aqui, vai ter sim, porque a gente vê que vai ter um passeio, vai estar muito direitinho, legal, só que enquanto a obra está acontecendo, a comunidade não tem um lugar seguro para esperar o ônibus. Isso não pode acontecer, o transtorno se entende, mas o que está acontecendo aqui já passa do transtorno. Dona Rose, tá complicado para as crianças pegarem o ônibus aí. Complicado. São pequenas, né? E elas pegam o ônibus escolar. Daí vão para ali, ficam ali naquela beiradinha para poder pegar o ônibus. Ontem quase um ônibus pegou uma criança ali, porque passou assim bem raspando. Eles não têm assim, a gente já não tinha um lugar para passeio, né? Não tinha calçada, mas tinha o canto que ficava a placa e as crianças poderiam ficar ali. Olha aqui como é que a situação acontece. A placa estava aqui, viu? O pessoal ficava mais ali, ó, adiante, porque ali tinha um espaço, ficava seguro e tinha todo o espaço aqui da rua. Mas olha onde eu estou. Como é que uma criança vai ficar aqui esperando o ônibus? Me diga. Dionei, vai passar um carro agora aqui. Olha onde o carro vai passar por mim. Aí, ó, aqui. Me diga, uma criança pode ficar aqui esperando o ônibus? Então, a gente pede toda a atenção da prefeitura na fiscalização. Não sei se essa obra é uma obra terceirizada, estamos aguardando a resposta da prefeitura, mas se for terceirizada, a prefeitura no mínimo tem que fiscalizar e mandar colocar aqui um espaço de segurança para essas crianças, viu? Para as pessoas que utilizam. É totalmente impossível ficar aqui. Dona Rose, a palavra é a sua para reivindicar agora a segurança para os seus filhos, netos, para os seus colegas, vizinhos, moradores. É que nós, na verdade, a gente quer segurança para as crianças, para os idosos, para os adolescentes que pegam um ônibus aqui todos os dias. Os ônibus escolares param aqui para pegar as crianças e está muito perigoso. Já vão aproveitar que tem obra acontecendo, quem sabe já vão pensar num recuo aqui, viu? Quem sabe vão pensar no recuo direitinho, para o ônibus entrar, pegar o pessoal longe aqui, não parar o trânsito, todo mundo ganha com isso. Agora, o que não dá, realmente, é para crianças estarem aqui, ó, onde eu estou, todos os dias, para ir para a escola, dividindo o espaço com o trânsito. Olha o ônibus vindo lá. Vamos finalizar aqui, ó. Eu na parada de ônibus, Dionei. Esperando o ônibus, dividindo o trânsito com eles, ó. É isso. É o que todo dia o pessoal enfrenta por aqui. E aí, prefeito? Bora resolver essa aqui? Bom, Thiago Pires, nós questionamos o prefeito, a prefeitura de São José, que por meio de nota
disse que aguarda a finalização da obra para recolocar a placa no local. Até lá, a orientação da administração municipal é de que os usuários aguardem o ônibus em um abrigo de passageiros que fica a 150 metros de distância do local. E aí? Fazer as crianças andar 150 metros. Pelo que a gente entendeu, o problema é a obra. Vamos dar esse crédito. Vamos esperar a obra terminar. Vamos seguir, porque este é o grande assunto do nosso meio-dia. Nosso jornal será todo dos pontos de ônibus. O pessoal de casa já acompanhou, Maria Esther? Criciúma, Chapecó, Joinville, Blumenau e Itajaí. Chegou a hora da gente saber qual o ponto de ônibus escolhido para representar a Grande Florianópolis. Pois é, gente. A novela desse que a gente vai mostrar, desse ponto de ônibus de São José, na Grande Florianópolis, já passa aqui na tela do SCC Meio-Dia há pelo menos um mês e meio, Fernando. Foi lá no dia 5 de fevereiro que a comunidade denunciou esta estrutura do local e, olha, é algo surpreendente. Parte do ponto de ônibus está simplesmente caindo. Nós vamos abrir a imagem com o Thiago Pires, que está no local, já sentado, aguardando uma solução, porque tem que esperar sentado, viu, dona Maria Esther? Para ter alguma mudança por ali, né? Tiaguinho, você esteve aí há algum tempo, mostrou até que a estrutura dava para tirar um pedaço do ponto de ônibus, eu lembro naquela época. Conta pra gente o que você encontrou aí. Alguma mudança? Bom dia para você. Bom dia, Maria Esther, Fernando, a todos que nos assistem. Nenhuma mudança por aqui, viu? Nenhuma mudança. Pelo contrário, tá pior a coisa. Agora o pessoal tava por aqui, saiu agora no ônibus que passou e, olha, é impressionante, porque eu tava sentado, cada hora que passa um caminhão, um ônibus aqui, balança tudo, mexe tudo. Jurei, dá pra ver? Olha só, o troço tá totalmente frouxo, tudo solto por aqui. Ferrugem, tudo que é canto. Ó, nada mudou, tá? Tá a mesma coisa pra pior. Só que eu só vou lembrar a nota que foi colocada lá no dia, em fevereiro, o Antônio Jovita Duarte, a prefeitura diz o seguinte, ó. Sobre a estrutura, a reforma do abrigo deve ser contemplada em nova licitação. O município está refazendo os estudos técnicos preliminares e toda a documentação da licitação para a compra de novos abrigos e manutenção dos existentes. Pois é, lá em fevereiro eu questionei essa nova licitação. Porque, olha, já se passou um mês e meio, mais ou menos, né? Praticamente um mês e meio. Um mês e meio e nada da licitação. Não tem nada de andamento e tudo mais. Agora, vão esperar o quê, Fernando Maria Esther? Vão esperar essa estrutura aqui que foi a que eu retirei, já vou retirar para vocês verem, para quem não viu, já vou retirar. Essa estrutura está totalmente solta. Vão esperar ela cair em cima de alguém aqui, na cabeça de uma criança, na cabeça de um idoso, na cabeça de qualquer um que está aqui. Depois que alguém morrer, se ferir, aí sim vão fazer algo emergencial. Porque eu não sei se isso se entende. A prefeitura pode sim, viu? Quando o Ministério Público quer, vai lá e pede e exige, emergencialmente tem como recuperar isso aqui, tem como reforçar, tem como soldar, pelo menos soldar. E esse abrigo aqui, ele, como disse a Maria aí no início, ele é responsável por representar tantos outros que nós temos aqui na Grande Florianópolis com problemas como esse. Tá aqui, ó, tá chegando um morador, ó. Viu que a gente tá aqui ao vivo? Tava vendo o programa lá? Não tava vendo o programa, mas o Jean ontem entrou em contato comigo. Eu fiz a reportagem da outra vez. Me diz aqui uma vocês. coisa, a pergunta que eu vou fazer para ti agora. Mudou alguma coisa? Tiveram aí depois que a gente fez? Negativo, nada. Nem sombra deles por aqui, nem passar aqui para dizer assim, não, a gente tá olhando para ver como é que tá realmente. Nada. O lado de cá tá totalmente esquecido. Maria, bom, a gente vai finalizando por aqui, que tem muitos outros pontos aí para mostrar, mas eu vou finalizar com aquela imagem que nós finalizamos lá da outra vez. Vão esperar isso aqui cair em cima de alguém? Tionei um pouquinho mais para trás. Por favor, pode retirar pra gente para mostrar para quem não viu. Olha a situação da parada de ônibus, Maria. Isso aqui, ó, representa o descaso, viu? Isso aqui é muito pesado. Imagina caindo em cima de alguém aqui esperando o ônibus para ir para aula, para ir trabalhar. Olha, lamentavelmente. A gente fez contato novamente, viu, com a prefeitura para ter uma nova nota. Será que vão arrumar emergencialmente? Vão soldar pelo menos? Colocar uma pontinha de solda aqui? Só isso, para garantir que não caia na cabeça de alguém? Até agora não recebemos nenhuma nota. Para finalizar, rapidinho. Começou as aulas aqui, ó, nessa borracharia aqui ao lado, onde estão os latões vermelhos. Tem duas crianças, pegam o ônibus todo dia de manhã cedo aqui, ó. Duas bebezinhas, uma de 5 e uma de 3, junto com a mãe delas. Isso daqui balançando do jeito que tá, totalmente podre, apodrecendo não, totalmente podre. Aí se cai em cima de uma criança dessa, a reportagem vai ter que vir aqui para fazer o quê? Uma matéria
de um falecimento, uma criança no hospital, um adulto no hospital, para a prefeitura poder investir aqui, ó, o imposto que a gente paga, não tem condições, né? Vamos para cima deles, prefeito. Tá aí, ó. Vamos correr atrás. Obrigado, viu, por vir junto com a gente conversar novamente aqui, reivindicar. O povo falando, o povo pediu, nós estamos aqui cobrando. Licitação, olha, vai custar, hein? Quem sabe? Vamos arrumar isso aqui emergencialmente? Hein? Quem sabe? Volto contigo aí, Fernando, Maria. Olha, Thiago Pires, a gente está falando de mais de um mês que nós cobramos a solução para esse problema. Licitação para soldar um pilar? Licitação para soldar um pilar de ferro? Ah, gente. Que isso? Olha a condição... Não, olha o teto. Isso aqui vai cair na cabeça de um, Fernando. O ferrugem. Olha isso. É até perigoso ele ficar colocando a mão assim. Um ferro desse aí numa criança de colo, gente. A mãe chega no ponto com a criança de colo, um ferro desse aí cai. Será que é tão caro para soldar um ferro? Será que é tão caro para soldar um ferro? Ô, Thiago Pires, seguinte, você vai ficar aí, Thiago, porque as notícias de Santa Catarina, da Grande Florianópolis, serão apresentadas pelo Thiago Pires direto do ponto. Você tá na comunidade? Corre lá para falar com o Thiago. Mais uma vez o endereço, Thiago. Exatamente onde fica esse ponto de ônibus. Ó, já vou dizer aqui, Jovita, olha, Antônio Jovita Duarte, só deixa eu pegar direitinho aqui o número, tá? Pega. Nós estamos na altura do número 3565. Antônio Jovita Duarte, 3565, aqui no bairro Forquilhas, São José. Esse ponto está representando a Grande Florianópolis na cobrança por melhores condições para quem espera o busão nestas estruturas. O Thiago fica lá o programa inteiro. As notícias da Grande Florianópolis serão trazidas por ele direto do ponto e ele vai conversando com a comunidade. Se tiver uma história para contar, corre lá porque o Thiago está te esperando. A gente está ao vivo, dona Maria Esther. É isso mesmo, Fernando. E agora a gente vai rodar por todo o nosso estado para saber também da condição de outros pontos de ônibus, de outros abrigos também e de como as pessoas estão encarando esses problemas. A gente quer cobrar pelos resultados. A gente vai passar por todas essas regiões, começando por Lages, Fernando. Muito bem. Ô Maria, me permita, antes de a gente começar o nosso bate-papo aqui com a turma, abrir o WhatsApp. Por favor, Fernando. Vamos lá, WhatsApp na tela. Você que está em Santa Catarina me assistindo, na frente da tua casa tem um ponto, onde teu filho pega o ônibus, onde você espera o busão para ir para o trabalho. Faz uma foto, manda pra gente, diz exatamente qual é a rua, faz uma foto. Eu sei que tem um perto da sua casa aí. Ou a mulher tá chegando do trabalho, o marido tá chegando. Amor, para lá no ponto, faz uma foto, porque o SBT hoje se propôs a cobrar melhores condições de trabalho. Filhão, você já chegou da escola? Faz a foto, porque a gente quer mostrar. O WhatsApp tá na tela e daqui a pouco a gente vai trazer para você as participações de toda Santa Catarina. Bora girar a reportagem, tá todo mundo, Santa Catarina representada nesta tela, Maria Esther. Vamos lá então, gente. Em Lages, os moradores registraram lixo jogado nos pontos de ônibus da Avenida Dom Pedro II, uma das principais da cidade. É por isso que a Suiane está ao vivo aqui, direto do local, para trazer as informações pra gente. Ô Suiane, o que a prefeitura diz sobre essa situação que a gente está vendo nas imagens? Bom dia para você. Bom dia, Maria, Fernando, a todos que estão nos acompanhando no SCC Meio Dia. Justamente essa é a situação que nós recebemos aqui junto com a equipe da Rádio Clube de Lages sobre justamente lixo encontrado aqui nos pontos de ônibus da Avenida Dom Pedro II, aqui em Lages. Nós estamos em um deles, certo? Aqui onde começa a avenida, tem outros pontos também e justamente foi aqui que foi registrado esse lixo jogado. A gente questionou a prefeitura e a informação foi de que tão logo que receberam a solicitação já foram retirar o lixo e vão intensificar as equipes de abordagem e limpeza na região. Isso porque outra reclamação dos moradores era a questão de moradores de rua, às vezes até mesmo no horário da noite, que causavam certa insegurança e medo para os moradores aqui nos pontos de ônibus da cidade. A informação da Secretaria de Assistência Social é de que em casos como esses, os moradores podem entrar em contato pelo telefone 49998361428, que é o telefone da abordagem social, que funciona 24 horas por dia.
que justamente faz as buscas ativas em pontos estratégicos da cidade, como locais assim, pontos de ônibus, e vai até o local, busca conversar com essas pessoas, ver se elas estão realmente em situação de rua e, caso elas aceitem, né, são levadas para os abrigos, o centro próprio, os locais aqui destinados na cidade. Então, é essa a resposta da prefeitura dessa situação, né, que foi registrada por moradores aqui da cidade nos pontos de ônibus da Avenida Dom Pedro II. Volto com vocês. Ô Suiane, mas o ponto aí, o que você encontrou? Tá bom esse ponto aí, ô Suiane? O que você encontrou aí? Tá certo. A gente parou no primeiro ponto aqui, justamente da Dom Pedro II, viu? Vindo aí do centro da cidade. A gente pode ver que, querendo ou não, tem uma situação meio, né, desregulada, falando justamente ali do... Tá meio, como disse, foi colado uma parte que caiu, onde o pessoal apoia as costas para ficar, viu? Então, essa é a situação que a gente encontrou por aqui. Tem ali atrás do ponto um pouco de lixo, mas conforme, né, a nota que a prefeitura enviou, hoje pela manhã eles passaram para retirar. Agora a situação está um pouco melhor. Mas mesmo assim, para quem vai sentar ali é até meio perigoso, né? Cair, querendo ou não, com as costas e se apoiar, acaba caindo um tombo. Mas... essa, né, é uma situação que tem se repetido conforme o relato dos moradores aqui nesse trecho, né, do Dom Pedro II, que é muito utilizado muitas vezes no período da noite pelos trabalhadores que vão voltar para sua casa e aí acabam enfrentando a questão do lixo, questão de moradores de rua, né, e ficando justamente com medo, inseguros diante dessa situação. Obrigado, Suiane. Vamos seguir? Chegou a vez de Criciúma. Vamos lá saber o que o Michael Marinho encontrou. Quero saber a qualidade do ponto, onde que você está, qual bairro e o que diz a prefeitura sobre essas estruturas. Criciúma na tela. Bom dia, Fernando. Bom dia, Maria Esther. Pois é, olha, estamos aqui em um local onde tem um ponto de ônibus aqui no município e eu vou mostrar dois problemas em uma tacada só, tá? Primeiramente, aqui atrás de mim tem um ponto de ônibus, na verdade não tem um abrigo coberto, tem apenas uma placa. E para piorar ainda mais a situação, olha o que está embaixo do ponto de ônibus. 2 automóveis ocupando a calçada e isso dificulta com certeza os usuários do transporte coletivo do município. Mas o outro problema é o seguinte, desse outro lado da via, a gente está aqui agora na rua Martim Afonso de Souza e aqui é o seguinte, tem uma escadaria que o Isaac vai mostrar, vem cá Isaac, vou mostrar a escadaria aqui. Essa escadaria, as crianças de uma escola aqui da região, a escola Serafina Milioli Pescador, utilizam para subir a escada, eles vêm da escola e vêm até aqui para pegar o ônibus do município que para justamente nesse local. Porém, elas ficam assim, simplesmente ao sol, à chuva, porque não tem um abrigo coberto, inclusive não tem nenhuma placa sinalizando que é um ponto de ônibus, né? Por conta disso, tem um morador aqui comigo, o Jorge, que vai falar a respeito disso. Jorge, é uma dificuldade enfrentada diariamente pelos alunos que estudam na escola da região, né? O que vocês precisam nesse momento aqui nesse local? Bom dia a todos. O que a gente precisa nesse local é uma parada de ônibus para abrigar também as crianças durante a chuva, sol e até mesmo as pessoas idosas que moram aqui do lado, né? Precisam de ser abrigados, né? E há uma grande dificuldade até no torno do asfalto, que a gente não tem assim não tem uma coisa assim muito tranquila para as pessoas caminharem, né? Então a gente fica com essa dificuldade, mas o ponto ideal agora é uma parada de ônibus para essas crianças, que precisam ser enxergadas. No momento elas estão assim ao léu, né? Chuva, agora vai chegar inverno, não tem situação melhor para elas do que elas estarem abrigadas. E assim, por essa situação, os pais até ficam menos despreocupados, mas não está existindo essa parte boa que é a comunidade e uma situação perante as crianças que precisam de ser enxergadas, mas essa ação compete aos órgãos do município. Certo, Jorge, obrigado pela informação. Então é isso, tá aqui as crianças, né, Isaac? Estão aqui esperando o ônibus no sol quente agora, se estiver chovendo estariam na chuva por não ter um abrigo. Até a gente consegue perceber que no entorno aqui da via não tem muito espaço na calçada para de fato ser colocado um abrigo. Então isso seria um problema, segundo o Departamento de Trânsito e Transporte da cidade, do qual eu tive agora pela manhã e conversei lá com o diretor, o Gustavo Medeiros. O Gustavo disse o seguinte pra gente, em Criciúma especificadamente, tem uma equipe que é focada só em trabalhos de recuperação de abrigos de ônibus e também na instalação de novos
novos abrigos. Ele disse que desde 2017, mais de 600 pontos de ônibus foram trocados no município, ou seja, tem sim uma atenção com relação aos abrigos. Ele pede somente que as pessoas protocolem um pedido da aquisição de um novo abrigo ou então de manutenção junto ao Departamento de Trânsito e Transporte da cidade, porque só assim eles têm ciência de que fato o local precisa. Com relação a esse ponto específico aqui, eles vão analisar de fato a necessidade e de fato onde poderia ser instalado, talvez um pouco mais para frente da via, enfim. Mas eles vão sim estudar a possibilidade da colocação de um abrigo aqui, especialmente para essas crianças dessa escola aqui do bairro Operária Nova, aqui em Criciúma. Eu volto ao estúdio contigo. Michael Marinho, muito obrigado pela participação, cobrando melhorias nos pontos de ônibus lá em Criciúma. E agora a gente vai para Itajaí para verificar quais são as condições dos pontos de ônibus da cidade. Quem vai falar para a gente é a Cris Pinheiro, que circulou em algumas regiões e vai contar os detalhes para a gente. O que é que você encontrou por aí, Cris? Bom dia para você. Bom dia, Maria. Bom dia, Fernando. A você que nos acompanha aqui no SCC Meio-Dia. Olha, Maria, eu vou começar falando onde eu estou. Nós estamos, eu e o Marquinhos, em um dos pontos, paradas de ônibus principais de Itajaí. Isso porque ela fica aqui na Avenida 7 de Setembro, bem no centro da cidade. Aqui é ponto para os estudantes, várias escolas aqui próximas e também para os trabalhadores que precisam se deslocar aqui do centro para os bairros. E esta é a situação deste ponto. Esse ponto eu estava vendo aqui, Maria, ele foi feito pela empresa que administrava o transporte coletivo aqui em Itajaí em 2006 e precisa de muita manutenção, viu? Ele é de ferro, algumas coisas estão enferrujadas e eu conversei com alguns moradores aqui antes da gente entrar. A gente tinha alinhado inclusive algumas entrevistas, mas o ônibus passou e o pessoal foi para casa, mas eles me contavam que aqui nos dias de chuva, por exemplo, chuvas de frente, todo mundo fica molhado, viu, Maria, por aqui. Mas eu e o Marquinhos, a gente circulou, sim, como você falou, hoje em algumas localidades aqui de Itajaí, para captar imagens aí da situação das paradas de ônibus de vários bairros. A gente encontrou muitos pontos deteriorados, a maioria é como este aqui, de ferro. Então tem a lataria ali enferrujada, alguns pontos com a cobertura furada. Então a gente imagina que chove, que molha os usuários, né? Principalmente naqueles dias de forte chuva. Nós circulamos, inclusive, na rua Independência, que fica no Costa Cavalcante, no bairro Cordeiros, e eu me assustei, viu? Com um ponto de ônibus, uma parada em volta dela, cheio de mato, e a rua também estava cheia de mato, viu? Faz tempo que não é roçado por lá. Eu entrei em contato com o secretário de obras para saber se alguma equipe está indo por lá nos próximos dias, mas ele ainda não me retornou. Assim que ele me retornar, eu passo aqui para vocês. Olha, Maria, mas tem novidades e coisa boa, viu? A prefeitura nos informou que esta semana a Coordenadoria de Trânsito está realizando a sinalização de 200 paradas em toda a cidade. Estão sendo instaladas placas indicativas e pinturas dos pontos. O mapeamento dessas paradas mais críticas foram feitas pela prefeitura e também pelo consórcio que administra agora um coletivo aqui de Itajaí, que a gente relembra, né? Recomeçou em outubro do ano passado, com bastante confusão. Eles ainda estão se alinhando em relação a linhas, horários, ônibus para os bairros, principalmente. A empresa segue com ajustes nas linhas e horários, como eu falei, e temos mais uma boa notícia para os usuários. A prefeitura ainda informou que está em um processo de licitação para inserir. Perdemos o áudio da Cris agora, mas é isso, ela estava finalizando então com boas notícias, o MD no ponto direto de Itajaí, porque sim, tem novidades com relação à estrutura dos pontos de ônibus e também das placas, Fernando. Coisa boa, pelo menos isso, né? MD no ponto, você assistindo com a gente. Hoje, os nossos repórteres estão apresentando as notícias direto do ponto de ônibus. Felipe Bastos, chegou a vez de Chapecó, Felipe Bastos. Explica tudo pra gente, bom dia.
Seguimos por aqui, o Bastos está sem o nosso retorno, já vai estabilizar? Começou a falar? Novos abrigos foram licitados, devem ser instalados aí até o fim desse ano aqui em Chapecó, prazo de 12 meses. Nesse momento, nós estamos agora na Nereu Ramos, com a 7 de setembro, bem no centro aqui de Chapecó. A gente pode ver que essa parada de ônibus que nós temos aqui é uma parada ainda das antigas. Todas vão ser alteradas, né? A gente pode ver que a estrutura ainda ela suporta, é uma estrutura de metal, tem vidro aqui também, mas a gente pode ver também, ela está bastante deteriorada, a estrutura bastante pichada por aqui. Todas as paradas aqui de Chapecó, elas vão ser renovadas, não é? Até o fim desse ano, elas devem ser trocadas por novas paradas. E aí vão ser pelo menos 4 pontos, 4 modelos diferentes, algumas com 4 lugares e as maiores até com 22 lugares para as pessoas aguardarem os ônibus do transporte coletivo aqui da cidade de Chapecó. Previsão então de conclusão dessas paradas até o fim desse ano e as novas estruturas, viu, Fernando? Essa aqui, inclusive, como a gente está nesse momento, elas vão ser retiradas desses locais, elas vão ser retiradas e trocadas por novos abrigos de ônibus aqui em Chapecó. Nós tínhamos até programado com algumas pessoas para conversarem conosco nesse momento para falar sobre a situação dos ônibus, mas é claro, a gente não ia deixar essas meninas esperarem e acabaram de embarcar no ônibus, mas uma das reclamações delas em relação ao transporte coletivo aqui de Chapecó, viu, Fernando, Maria Esther, são 2 pontos. O primeiro é que as lotações passam extremamente lotadas, muitas por estarem aí com grande quantidade de pessoas, acabam não parando para o embarque nos pontos de ônibus. E outro fator importante também são as condições precárias dos ônibus que circulam aqui em Chapecó. A gente vai seguir acompanhando toda essa situação e ao longo do SCC Meio-Dia a gente continua aqui nessa parada de ônibus que fica na Avenida Nereu Ramos, bem próximo a 7 de setembro, no centro aqui de Chapecó. Voltamos ao estúdio. Muito boa, Bastos, muito boa. A gente vai com você até 1h15. Hoje o nosso MD do ponto, Maria Esther. E você que está comigo em Santa Catarina, pode agora mandar uma foto para o WhatsApp do nosso Meio-Dia, relatando como é que está a estrutura do ponto de ônibus aí na sua cidade. Você já viu Lages, você já viu Itajaí, você já viu Criciúma e Chapecó. Chegou a hora de ir para Blumenau. Blumenau, gente. Os usuários do transporte coletivo perderam os benefícios das estações de pré-embarque. As estruturas foram desativadas e foram transformadas em simples paradas de ônibus. E um dos problemas é a presença dos moradores de rua também. O PC está ao vivo com os detalhes. Conta tudo pra gente, PC. Bom dia. Bom dia, Maria Esther, Fernando, bom dia a todos. O ponto principal em Blumenau é a confiabilidade do serviço do transporte coletivo. A gente pode falar isso. Comigo, estou com um problema no áudio do PC, nós vamos ajustar enquanto o Renato vem direto de Joinville. Trocado o som ambiente para o som do microfone lá em Blumenau e a gente vai com o Renato Santos. Vamos lá, saber como é que tá Joinville agora, Maria Esther. Isso mesmo, Joinville também está com um ponto de ônibus que precisa de atenção e o Renato vai mostrar pra gente. Bom dia, Renato. Olá, Maria Esther, bom dia para você, para o Fernando e a todos que acompanham o SCC News. Pois é, nós estamos aqui no bairro João Costa, Rua João da Costa Júnior, um dos pontos mais afetados aqui na zona sul de Joinville. Por que eu estou falando isso? Porque a precariedade aqui é muito grande. Aqui do meu lado, por exemplo, vocês podem observar um verdadeiro matagal. Durante a noite, os moradores reclamam que é muito perigoso ficar exatamente neste local por causa da criminalidade. A presença de moradores de rua, a presença de vândalos aqui é sempre constante. Agora, o que chama a atenção também, eu vou pedir para o meu cinegrafista, o Giovanni Tomás, mostrar, é a estrutura do ponto de ônibus. Você observa que tem apenas um pedaço de madeira ali, onde o pessoal tem que esperar durante horas, sentado durante o dia, à beira desse matagal. À noite, aqui é muito perigoso porque a iluminação pública também é precária e uma situação muito complicada. Os moradores estão denunciando essa falta de segurança aqui na localidade.
E a insegurança tem chamado a atenção de quem realmente mora nessa localidade, depende do transporte público, viu, Maristé e Fernando? Do meu lado, eu tenho um morador que mora a menos de 40 metros deste ponto de ônibus. Ele prefere não se identificar, com medo de represália, mas vai conversar com a gente a respeito desse assunto. Quer dizer que está há muito tempo essa situação por aqui. Bom dia. Opa, bom dia. Referente à situação aqui, é bem crítica, né? Usuários de droga, andarilhos durante o dia, durante a noite, e principalmente a falta de viaturas, segurança pública, né? Não se vê viaturas, até pela cidade de Joinville, né? Falando nisso, a falta de efetivo da Polícia Militar é muito grande, né? Segundo informações aí que obtenho das redes sociais, tem menos de 8 mil policiais militares, né, trabalhando no estado inteiro. E Joinville, como sendo a maior cidade do estado, teria que ter mais policiamento, né? Para fim de coibir esse tipo de coisa e a nossa cidade de Joinville ficar mais segura, né? Esperar à noite num ponto de ônibus como esse é inseguro. É risco de vida, né? Ser assaltada, de ser violentada, as pessoas aí, principalmente as mulheres, né? Houve um caso ali do lado do colégio João Bernardino, foi em dezembro do ano passado, que a moça estava voltando do serviço, rapaz lá, um vagabundo, né? Foi lá e tentou violentar a moça, só que infelizmente aí ela gritou e conseguiu escapar. Aí ele tentou de novo aqui no João Costa, aqui na rua, mas felizmente foi pego lá ali na região do Parque Guarani. Aí, segundo informações da própria imprensa, tá preso, né? Para estar no presídio. Até quando, ninguém sabe, né? Pois é, situação complicada. E, Fernanda, a gente vai continuar mostrando porque a gente entrou em contato com a Prefeitura de Joinville, com a Secretaria de Infraestrutura, que falou pra gente que a manutenção desses pontos de ônibus está sendo realizada frequentemente. Por meio de nota, ainda falou que a orientação é que os moradores aqui da Zona Sul, que é uma das mais afetadas por esse problema, no transporte público, principalmente no que se trata dos pontos de ônibus, pontos de embarque e desembarque, os moradores precisam registrar oficialmente uma denúncia junto ao aplicativo Joinville Fácil. E disse também que há um edital para o transporte coletivo aqui de Joinville que prevê o conserto desses pontos de ônibus, mas que a responsabilidade da empresa concessionária deve, portanto, vencer a licitação para depois poder fazer a manutenção desses pontos de ônibus. O jornalismo do SCC-SBT aqui em Joinville vai continuar acompanhando e, claro, a gente trazendo todos os detalhes aqui na tela do SCC-SBT aqui no meio-dia. Volto com você no estúdio, Maristé, Fernando. Esse é Renato Santos. Olha a situação do ponto de ônibus lá de Joinville. Renato vai ficar lá. Daqui a pouco a gente traz outras informações. Vai conversando com o povo que passa por aí. Você viu, o PC ainda hoje vai voltar aqui no nosso meio-dia para mostrar também a condição do ônibus lá em Blumenau. Maristela, a gente está perguntando pro povo, como é que tá aí na tua cidade? E o pessoal tá participando, viu? Vem pra cá, vamos pro nosso telão para ver a participação de vocês aí de casa, porque tá chegando bastante mensagem pelo nosso WhatsApp. A gente vai ver alguma delas. O Charles de Criciúma disse assim: boa tarde, eu quero parabenizar a excelente e mais que urgente iniciativa da reportagem sobre os pontos de ônibus. É inadmissível um abrigo de ônibus não ter a mínima condição de sentar ou se abrigar do sol ou chuva. Licitação é piada pronta, já que o valor não necessita disso. Se fosse uma obra de milhões, já estariam fazendo. Charles Oriano Lopes, técnico judiciário de Criciúma, Santa Catarina. Temos mais participação por aqui? Vamos ver o que está chegando do pessoal de casa. É a participação de vocês aqui, é o nosso canal de comunicação com vocês. Fernando Sena, Ingleses, Florianópolis. Oi, bom dia. Aqui nos Ingleses, na frente da Cassol, a prefeitura fez calçadas nova e uma rótula. Porém, retiraram a parada de ônibus e até hoje não recolocaram. Tá aí mais uma reivindicação chegando aqui pelo nosso WhatsApp. Agora o Carlos de São José. Bom dia. Olha, se andar na extensão da rua Jovita Duarte até o posto Saúde da Vila Formosa, em São José, Santa Catarina, vão se apavorar com a situação do ponto. Tá aqui, ó, mais uma denúncia. Agora a Carla Cristina. Lages não tem serviço ostensivo de limpeza urbana no centro de vez em quando. Apenas porque a gente estava falando do lixo nos pontos de ônibus, né? A Suiane estava ao vivo lá de Lages, trazendo justamente essa questão. Tem mais participação?
Olha, tem mais uma, ó. João Ernesto, agora de Palhoça. Pessoal, vários pontos de ônibus no sul de Palhoça, bairros Passagem do Maciambu até Praia do Sonho. Estão um caos. Aliás, o sul de Palhoça está abandonado pela prefeitura há anos. Cemitério da Passagem do Maciambu, já enviei vídeo 2 vezes ao SBT e várias ruas. As eleições estão chegando, prefeitura nada faz. Abraços. O pessoal tá botando a boca no trombone mesmo para contar aí da situação dos pontos de ônibus hoje aqui no meio-dia. Fernando, a gente também vai mostrar que tem enquete no SCC10, né? Exatamente. O SCC10 está fazendo um questionamento. Já já você participa através do Portal da Notícia em Santa Catarina. Para você que está chegando aqui no nosso jornal, hoje, MD no ponto, cobrando estruturas para quem pega busão no nosso estado. Blumenau me chama ao vivo, vem para a tela. Ramon, pode chegar bem pertinho aqui, Ramon. Vem comigo, Ramon, porque o PC está me chamando direto de Blumenau. Tá cheio o ponto de ônibus lá. Conta pra gente a situação que você encontrou, hein, PC? Fernando, Maria, o ponto aqui é a eficiência do transporte coletivo. Se o assunto é ônibus, se o assunto hoje é transporte coletivo, o ponto principal é a confiabilidade no serviço. Porque o que o cidadão contesta por aqui? Contesta a qualidade do serviço, o número de ônibus e principalmente a confiança no serviço. Porque desde 2010, os passageiros em Blumenau são obrigados a conviver com as paralisações surpresas. Esse é o principal problema em Blumenau. As paralisações de motoristas e cobradores. Ontem por aqui foi um caos. O cidadão foi pego de surpresa pela manhã, sem ônibus circulando na cidade com mais uma paralisação. Hoje eles voltaram ao normal. Mas se o ponto é falar sobre ponto de ônibus, nós escolhemos aqui, ó. Essa que era, até 2017, uma estação de pré-embarque integrada ao sistema do transporte coletivo. E os passageiros perderam alguns benefícios com a mudança da empresa que hoje opera o transporte coletivo da cidade. Pedi para o Marcos Fernandes mostrar. Quando era a estação de pré-embarque, aqui nós tínhamos essa estrutura, era fechada. Marcos Fernandes vai mostrar. Agora isso aqui é aberto. Antes tinha vidro e tinha também ar-condicionado. E a estação de pré-embarque permitia, por exemplo, o embarque antecipado e permitia também que o passageiro entrasse pela porta de trás. Era um sistema integrado e traziam esses benefícios, como ar-condicionado e mais conforto para os usuários. Hoje não é mais assim. E no entorno aqui deste ponto, desta estação de pré-embarque, que a gente vai mostrar aqui é que moradores de rua acabam utilizando esse espaço aqui próximo ao ponto de ônibus e fazem desse local aqui o seu próprio abrigo. Eles fazem desse local aqui dormitório. Não tem nenhum morador em situação de rua nesse momento, mas a gente tem uns sinais aqui, ó. Tem a cama dele, né, forrada com papelão, tem marmita, tem roupa, que são sinais que moradores de rua acabam se abrigando por aqui, ocupando esse espaço que gera incômodo, insegurança e reclamações dos usuários do transporte coletivo. A Marli Kemper, que é a coordenadora do Centro Pop, centro que é especializado, que funciona para atender os moradores em situação de rua, conversa conosco. O que fazer com esse pessoal que fica aqui no entorno dos pontos de ônibus na área central da cidade? Bom dia. Bom dia. O serviço de abordagem social que circula pela cidade de Blumenau em todos os pontos de ônibus também depende da denúncia do DISC 156, opção 2. A abordagem é acionada, a gente vem ao encontro do usuário, da pessoa que está em situação de rua e oferece os serviços. Ele pode ser conduzido ao Centro Pop e também ao abrigo, dependendo da situação de cada pessoa. Mas nem todos os que ficam nos pontos de ônibus são exatamente pessoas em situação de rua. Ok, Marli, obrigado pela sua participação. Eu conversei também com o pessoal do CETERB, da Secretaria de Trânsito e Transportes, em relação às estações de pré-embarque que foram desativadas em 2017 com a mudança na operação do serviço em Blumenau. O que diz a nota? Quanto à integração anteriormente presente nessas estações de embarque, atualmente o sistema, segundo a Secretaria, é um sistema temporal, de integração temporal, e é muito mais eficiente, segundo a nota, não dependendo mais de uma estrutura física
mas sim de tecnologia. E há também um trabalho de manutenção preventiva, que é realizada permanentemente nos pontos de ônibus em Blumenau. Fernando e Maria. Com Blumenau, então, a gente fecha esse nosso primeiro giro da reportagem, hoje cobrando melhorias nos pontos de ônibus. Vamos dar uma nota para os pontos de ônibus aqui de Santa Catarina? Deixa eu conversar aqui com a Ana Paula Bittencourt, você que está chegando no nosso meio-dia. A partir de hoje, ela fica com a gente aqui dentro do estúdio, sempre atualizando em tempo real. Tem enquete no SCC10, Ana? Isso mesmo, Fernando. A gente trouxe aqui para o nosso Instagram, @portal SCC10, a enquete. Os pontos de ônibus do seu bairro estão em bom estado? Sim ou não? A gente também quer saber aqui, porque o SCC10 também está no ponto, e a gente quer saber se o seu bairro, o seu ponto de ônibus, aquele que você pega o ônibus diariamente, também está em bom estado ou não. É só abrir aqui no nosso portal, @portal SCC10 no Instagram e contar pra gente. Logo a gente traz aqui as respostas. Meio-dia 25, como sai dessa tela aqui agora? Vamos sair aqui? Vamos lá pro chique isso aqui, hein, Ana? portal de Atenção! novo. 3 adolescentes do Paraná são pegos pela Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina. 14 anos, 13 anos e 13 anos. Andaram mais de 400 quilômetros, Ana Paula Bittencourt. Isso mesmo, Fernando. Eles rodaram mais de 400 quilômetros antes de serem descobertos pelos policiais federais na BR-280 em Rio Negrinho. O menino, o motorista de 14 anos, confessou que ele tinha roubado o carro do pai dele para vir para Balneário Camboriú no encontro automobilístico, Fernando. Os dois, depois de rodarem 400 quilômetros, foram pegos aqui pela PRF e foram encaminhados ao Conselho Tutelar até que os pais chegassem para buscá-los. Os pais, Fernando, já tinham feito registro na delegacia por desaparecimento. É aquela presepada de amigos. Vamos, vamos. Aí passaram de todos os limites. 14 anos, 13 e 13 anos. Estão bem, Ana Paula Bittencourt? Estão bem. Ao momento em que a polícia acaba encontrando os dois. E aí, me passa a carteira de habilitação, disse a polícia militar. Ele falou, ô, seu guarda, não tem nem título de eleitor. Quem dirá carteira de habilitação. Que castigo merece o dona Ana Paula Bittencourt? Olha, não sei, mas se fosse meu filho, a conversa ia ser... Que aflição, hein? Você pode acessar o SCC10 só clicando no seu celular, abrindo a câmera e apontando para o QR Code que está aqui no canto da tela. Daqui a pouco eu volto a conversar contigo. Combinado? Informação em tempo real e ao vivo aqui no nosso meio-dia. Vamos juntos? Deixa eu seguir por aqui, porque agora eu preciso conversar com o nosso Roberto Azevedo com as exclusivas da política. E aí, seu Fernando? Temos o seguinte, pré-candidaturas. Aí você faz política olhando para o seu eleitor. Duas cidades onde o bolsonarismo é muito forte tiveram uma novidade no dia de ontem. Tanto o candidato do PT à prefeitura de Criciúma, advogado trabalhista, Rocha, quanto o vereador Lela, Vanderlei Faria, do PT de Florianópolis, foram recebidos por Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin. Podemos mostrar a foto deles. Foi uma situação assim inusitada? Não, é uma solicitação programada. Mas tem alguns elementos nessa foto que nós precisamos contextualizar. Vamos pegar a situação de Florianópolis. Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, é do PSB, Partido Socialista Brasileiro, e o Lela é do PT. Só que em Florianópolis, o PT sabe que o PSB de Geraldo Alckmin deve estar com o vereador Marquito, do PSOL. Pelo menos esta foi a intenção expressa pelo presidente estadual do PSB, o ex-deputado do PT, Cláudio Vinhati, que disse que o partido deve caminhar com o pessoal de Marquito. Então, é uma situação para resolver. A outra, Criciúma. O Rocha aparece aqui, ele já foi prefeito lá no sul do estado. E agora está em Criciúma, mora há 4 décadas em Criciúma e vai aparecer num cenário onde o candidato preferencial ou é aquele defendido pelo prefeito Clécio Salvaro, que está no PSD, ou é o candidato defendido pelo governador Jorginho Melo, que deve ser do PL. Ele sabe da dificuldade. Numa entrevista a uma emissora de rádio hoje pela manhã em Criciúma, ele disse que ele vai trabalhar para reverter essa situação e ele pode encontrar um cenário, no mínimo, diferente. Ou seja, se a direita se divide,
abre espaço para a esquerda. Parece que lá em Criciúma, Fernando, que você conhece bem, já morou lá, é da região, um uruçanguense puro sangue, né? Pode ter um cenário de 3 candidatos, 2 da direita e 1 da esquerda. Isso pode beneficiar o candidato do Partido dos Trabalhadores, que teve a filiação abonada por ele, por Luiz Inácio Lula da Silva. Olha a camisa. Eu amo Tainha. Isso é coisa de manezinho, né? Isso é coisa do Lela lá no Palácio do Planalto. Obrigado, Roberto. Agora é hora de ouvir o povo. A comunidade chamou e nós fomos atender. Preocupação dos moradores do Aririu da Formiga é com uma espécie de mangue que tem por lá e que pode ser um ambiente para a proliferação do mosquito da dengue. Angélica Varaschini foi conferir de perto, está ao vivo com a gente agora. Angélica, conta, o que é que você encontrou por aí? E essa preocupação dos moradores, hein? O pessoal vai falar com a gente? Bom dia! Bom dia, Maria. Bom dia a todos que estão acompanhando o SCC Meio-Dia. Como você falou, viemos ver de perto qual é essa situação aqui no Aririu da Formiga. E a preocupação realmente dos moradores é que aqui existe um mangue, uma espécie de mangue. O Orionto vai mostrar para vocês, o Orionto vai mostrar. E é do ladinho das casas aqui. Aqui aproximadamente tem 3 casas, uma do ladinho da outra. E a preocupação dos moradores é justamente porque aqui pode ser, né, um local de proliferação do mosquito da dengue. E a gente está aqui com um morador que vai conversar conosco justamente para falar sobre isso e sobre essa preocupação. Senhor Aristides, preocupação de vocês, há quanto tempo está assim essa situação? Já deve estar uns 10 anos, né? Qual que é a principal preocupação de vocês? Dengue? Não, a dengue, eles começaram daí a abrir a vala lá e tamparam ali, e aqui ficou uma poça aqui, ó, e a própria terra ali da vala que eles cavaram e botaram na frente ali, daí não tem como essa água aqui sair fora. E o senhor mora aqui do ladinho, né? Mora aqui no ladinho, bem aqui mesmo. E como é que é principalmente quando chove, senhor Aristides? Como é que fica aqui? Isso aí fica alagado e dá uma catinga do caramba aí. Dá bastante? É cheiro forte? Cheiro forte, por causa do mato verde aí, ó. Pois é, o Heronto, mostra aí, o senhor Aristides vai mexer pra gente, pra mostrar. É água. Tem essas plantinhas verdes ali em cima e embaixo a gente percebe, né, que é uma água suja, escura. Agora, nesse momento, a gente não sente o cheiro, né, não tem um cheiro muito forte. A gente andou até por aqui, o senhor Aristides mostrou pra gente todo o local, e aí sim, conforme a gente vai andando mais pra lá, realmente o cheiro vai ficando mais forte. E aí, senhor Aristides, vocês aqui são o quê? Em torno de quantos moradores, mais ou menos, nessa região? Aqui nós moramos em pessoas, aqui nós moramos umas 14 pessoas, né? E essa é a preocupação de vocês todos? Preocupação. E aqui no lado também tem um prédio aí, ó. E vocês já chegaram a falar com as autoridades para vir dar uma olhada aqui? Como é que é? Só mandemos um recado aí pro vereador ali, que ele, né, daqui e tudo, mas não deu bola pra nada, né? Que não é ele que mora aqui, né? E aqui faz tempo, 10 anos o senhor falou? Faz mais de 10 anos. E tá sempre parada. Quando chove, às vezes... Vocês abriram aquela vala ali, ó. Isso, eles abriram a vala, daí botaram em cima da... Fizeram um tipo de um cercado, na verdade, né? Daí não tem como escoar essa água pra lá, né? Daí a água não vai pra lá, fica aqui. Não vai pra lá. Depositada aqui. Isso, daí abriram a vala aí desses prédios aí, ali, ó, e daí proibicaram do outro lado. Pois é, e essa é a grande preocupação, viu, Maria e Fernando, que é dos moradores em relação justamente a essa questão do mosquito da dengue. E claro que a nossa produção foi atrás de respostas sobre isso para saber, e aí, será que aqui realmente é um local que pode proliferar mosquito da dengue? A gente conversou com um professor da Universidade Federal de Santa Catarina, que a gente mandou as imagens, eles viram as imagens, inclusive as imagens que os próprios moradores mandaram para a nossa produção, e tem uma análise sobre isso, vendo as imagens sobre esse espaço, sobre o mangue aqui do Aririu da Formiga. Vamos conferir. Aquelas imagens se parecem muito com um banhado. Uma área permanentemente ou temporariamente alagada, que é super importante para a biodiversidade de ambientes aquáticos e de transição. Áreas úmidas que são indispensáveis para muitas contribuições da natureza para a nossa sociedade. Inclusive, uma dessas contribuições está relacionada ao controle de vetores de doenças como a dengue. Em ambientes alagados como esses, desde invertebrados, larvas dos mais diferentes grupos, inclusive de libélula ou sapinhos, não é? Comem as larvas de mosquitos
como os mosquitos da dengue. E além disso, nós entramos também em contato com a DIV, né, que mandou uma nota falando justamente que parece, né, que o local aqui, em relação à questão da dengue principalmente, não seria o local propício, né, já que a DIV entende que este não parece o local de reprodução do mosquito, visto que o vetor precisa de áreas para depositar os ovos, já que isso não ocorre diretamente na água. E aqui, como a gente pode perceber, é um mangue aberto com muita água. A gente também entramos em contato com a Prefeitura de Palhoça, que nos afirmou que aparentemente, aqui, né, pelo que eles viram, se trata realmente de uma área de mangue, mas que eles vão encaminhar responsáveis, né, para vir aqui da Vigilância Sanitária para olhar esse local. E aí a gente fica realmente nessa espera para que venham aqui, deem uma olhada nesse local, nessa situação, que é uma preocupação dos moradores que querem uma solução justamente nessa área. Volto com vocês no estúdio. É isso, né? Se é ou não uma região aí para proliferar, né, os mosquitos da dengue, uma região de foco, independente disso, tem que resolver essa questão aí para os moradores. É isso que a gente vai seguir de olho, né, Angélica? Obrigada, viu, pela reportagem. Agradece também os moradores aí da região. E olha, o programa do Procon de São José começou a funcionar essa semana. Procon em sua residência vai atender em casa pessoas com mobilidade reduzida. Ao vivo, o Thiago Pires vai contar pra gente como é que isso tudo vai funcionar. Tiaguinho, explica pra gente. Oi, Maria. Pois é, as boas notícias a gente gosta de compartilhar com vocês, né? E é um projeto inovador aqui no estado, viu? E tá aqui pertinho, aqui da capital, São José, na Grande Florianópolis. Por isso nós viemos até o Procon conversar com a Clarice da Costa, que é a diretora aqui do Procon, para nos contar essa novidade. É o projeto Procon em sua residência. Que iniciativa é essa? De onde surgiu? E conta um pouquinho como é que vai funcionar. Tudo bem, Clarice? Tudo bem, boa tarde. Então, assim, surgiu da necessidade de a gente verificar aqui no nosso dia a dia muitos idosos com dificuldade de locomoção que dependem de alguém para trazê-los aqui. Aí, num estudo, montamos o projeto e inauguramos ontem. Então, assim, com muita alegria, estamos, né, trazendo esse projeto que é o primeiro em Santa Catarina. Então, o projeto a Procon vai até a residência daquelas pessoas que têm problema com mobilidade. Quem são essas pessoas? Quem é que pode participar e quem pode usufruir desse novo projeto? Sim, a gente vai atender as pessoas que têm dificuldades de locomoção, idosos, pessoas acamadas, gestante também com gravidez em alto risco ou qualquer outra situação que necessite desse suporte. Como é que vai funcionar? Quem então se enquadra, como é que pode conseguir esse que vá até a casa dele? Sim, a gente faz uma triagem através do nosso WhatsApp e a gente faz o agendamento e a nossa equipe, temos uma equipe especializada para ir até a casa do consumidor para realizar esse atendimento. Podemos dar o número já pro pessoal, já quem quiser? Podemos sim, é o WhatsApp 99679-1944. Ou tá no site ali também da Prefeitura, né? Sim, está no site. Então tá aí, ó, Procon, como diz o nome, né? Proteção ao consumidor, o órgão aí que protege, que defende. É a oportunidade para quem não pode, Maria, se deslocar até aqui. Iniciativa aqui da diretora São José, sendo pioneira no estado desse projeto do Procon ir até a sua residência. Parabéns pelo projeto e que tenha muito sucesso. Ai, muito obrigada. É um prazer, né, tornar o Procon assim inclusivo e ser o primeiro do estado com essa modalidade de atendimento. Que sirva de iniciativa para os outros municípios também. Maria, olha só, já sabe, hein? Então quem está em casa nos assistindo agora, tem problemas para resolver, está com dúvidas, precisa da ajuda do Procon, é só ligar, agendar, que o Procon vai até a sua casa. Maravilha, hein? Boas notícias. Boas notícias, Thiago Pires. Obrigada pela sua participação. Recado dado para quem está em casa e agora a gente vai de previsão do tempo. Vamos lá. Hoje nós temos mais um dia de tempo seco, tempo firme aqui em Santa Catarina. O sol aparece com força na maior parte do dia em todo o nosso estado. É apenas aqui, ó, na região do Vale do Itajaí e no litoral norte, região aqui de Joinville, pegando aqui também o litoral norte, região de Itajaí. Por aqui é que ele divide espaço com um pouco mais de nuvens. Já com relação às temperaturas, gente, hoje elas vão estar bem altas. Aquela onda de calor que a gente vem falando desde o começo da semana continua atuando por aqui. As máximas podem atingir os 34 graus nos termômetros. Eu sempre digo, no termômetro, porque a sensação térmica pode passar disso. Portanto, a gente tem que reforçar os cuidados com hidratação do corpo, tem que tomar muita água e fugir daquele horário de pico de sol, né? Que fica ali entre 10 e 3 horas da tarde, 4 horas. Tem que tentar fugir da exposição nesses horários.
E olha, vem conferir aqui comigo região por região. Região Oeste hoje 34 de máxima, Meio Oeste 33, Planalto Norte 33, na Serra e na Grande Florianópolis hoje é 28 de máxima no termômetro. Vale 34, 31 no norte e 34 também no sul do estado. Amanhã, gente, não é diferente. A atuação do sistema de alta pressão segue mantendo o tempo firme em todo o nosso estado. Novamente, o sol é o destaque em todas as regiões, junto, claro, com as altas temperaturas, porque o calorão continua nessa quinta-feira. Vou mostrar para vocês Criciúma. 37 de máxima amanhã, olha só. Chapecó 35, Joaçaba 34, Blumenau e São Bento do Sul também 34 amanhã. Depois vem Joinville na sequência com 32 de máxima. Lages na Serra 30, gente, é mais do que Florianópolis, que deve bater aí os 29 graus amanhã. Quinta-feira de sol e calor aqui em Santa Catarina, sem previsão de chuva. Tá aí, previsão do tempo para vocês. A gente vai agora falar de esporte. Vamos lá. Dominique já chegou por aqui, o destaque Champions League, né, Dona? Sem dúvida, Maria. Ontem a gente teve mais 2 classificados para a próxima fase da competição. E a terça-feira também foi histórica. Isso porque, depois de 8 anos, uma partida voltou a ser decidida nos pênaltis na Liga dos Campeões. Por isso, João Venturi está chegando para contar como foram os jogos e quem se classificou. A vaga aqui em Londres foi bem disputada. Arsenal e Porto venderam caro cada pedacinho do campo. O Arsenal recebeu o Porto precisando de 2 gols para se classificar. Fez um com Trossard, depois de um belo passe de Odegaard. Mas ficou nisso e após o empate sem gols na prorrogação, a decisão foi para os pênaltis. Aí os brasileiros Wendel e Galeno perderam as cobranças e o Arsenal saiu de campo comemorando a classificação, vitória nos pênaltis por 4-2. Na Espanha, o Barcelona conquistou a vaga para cima do Napoli com mais facilidade. Abriu 2-0 com Fermín e com João Cancelo. João Cancelo precisou de 2 tentativas para marcar. O Napoli descontou em uma bela jogada pela direita com o Ramani aparecendo pelo meio da área, 2-1. Mas o Barcelona respondeu com um gol tão bonito quanto. Bela troca de passes e Lewandowski guardou dele. Barcelona classificado 3, Napoli eliminado 1. Nesta quarta-feira saem os 2 últimos classificados às quartas de final. Na Alemanha, o Borussia Dortmund recebe o PSV Eindhoven. E na Espanha, Atlético de Madrid e Inter de Milão. De Londres, João Venturi. Tá aí, com esse resultado, o Arsenal vai voltar a disputar umas quartas de final depois de 14 anos. E ó, ainda tem 2 vagas para as quartas de final, hein? Hoje tem Borussia Dortmund e PSV, lembrando que o jogo de ida foi 1-1, ou seja, tá tudo aberto. E quem também entra em campo é o Atlético de Madrid e o Inter de Milão, que no primeiro jogo a Inter venceu por 1-0, então se empatar garante a classificação para a equipe. 2 jogaços de bola amanhã, a gente vai saber, eu trago tudo para vocês, de quem são esses 2 classificados para as quartas de final da Champions League. E agora a gente fala de Copa do Brasil, porque teve time catarinense recebendo o Pix da CBF. O Brusque derrotou nos pênaltis o ABC e garantiu a vaga para a próxima fase na competição. E ó, ainda ganhou uma bagatela de R$2.200.000. Tá pouco? Eu acho que o Brusque pode mais, hein? Então bora ver como é que foi essa partida. À beira do gramado, a estreia do novo comandante alvinegro, Marcelo Cabo, trouxe uma equipe diferente, mais encorpada em campo. Só que ainda pecando no detalhe, erros na finalização com o Daniel Cruz e com o Samuel, que escorrega e deixa escapar boa chance. A pressão do alvinegro deu certo após a assistência de Diego Jardel para o Alisson, que vence o goleiro e abre a vantagem. 1-0 ABC. O Brusque arrisca uma reação, que para na grande defesa de Carlos Eduardo. Na segunda etapa, a equipe catarinense volta pressionando. E o goleiro alvinegro faz um verdadeiro milagre com 2 grandes defesas. No comando do Brusque, Luizinho Lopes, velho conhecido do futebol potiguar, tenta mudar a estratégia.
Mas veio o ABC perder chances claras com o Alisson nesta roubada de bola. E na sequência, após passe de Esquilo, o camisa 11 inacreditavelmente manda para fora. Em nova chance dos donos da casa, foi a vez do goleiro do Brusque, Matheus Nogueira, salvar a equipe. Até que aos 42, Alex Juan aproveita cruzamento e na meia bicicleta deixa tudo igual, 1-1. A decisão vai para os pênaltis. O Brusque abre a sequência. Guilherme Queiroz, Gemerson e Luiz Henrique convertem. Já Alex Juan manda para fora. Olávio também marca. Para o ABC, Wesley Santos, Romário, Valfrido e Yuri Ferraz acertam. Já Juan para na defesa do goleiro. Nas alternadas, Dionísio deixa o Brusque na frente. E Eric Varão, com um chute fraco, deixa a classificação para a equipe catarinense. Fim de jogo. O ABC está fora da Copa do Brasil. Foi uma grande guerra, os jogadores se dedicaram aos máximos, tanto do ABC como do Brusque. Graças a Deus, nós hoje saímos classificados daqui. A máxima do futebol de quem não faz, leva, prevaleceu por aqui. O jejum de vitórias também continua, mesmo com a mudança no comando do Alvinegro. A gente tinha a convicção que a gente não precisaria ir para o pênalti. Eu acho que foi um gol que nos puniu diante de um jogo onde a gente tivemos grande oportunidade de fazer 2-3-0 e matar a classificação. E ó, depois da classificação, o goleiro Matheus Nogueira, que pegou o pênalti decisivo, mandou um recado para a torcida quadricolor. Torcedor, hoje mostramos para todos aqui no Brasil, né, o nosso potencial, a nossa força, até o final, né? Ficamos atrás do placar aí o tempo praticamente inteiro, aos 40 e alguma coisa que eu não sei ainda direito, que eu estou dentro do campo ainda, nós empatamos, né? Fizemos ali defesas importantes, né? Não só eu, depois o Luiz ali, que nos colocou na penalidade, graças a Deus e graças à nossa competência da nossa equipe inteira, né? E aqueles 2 pênaltis que o Senhor nos abençoou aí, nos levou para a próxima fase. Conto com a presença de vocês e tenho certeza que a gente vai buscar o resultado agora, se for em casa, fora, não sei como é que vai ser, mas conto com vocês lá, valeu? Parabéns para o Brusque, que está na 3ª fase da Copa do Brasil. E vocês se lembram do atentado feito por alguns torcedores do Sport ao ônibus do Fortaleza? Então, nessa terça-feira, o STJD, por decisão unânime, condenou o time de Recife. O Sport foi condenado nessa terça-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva sobre o atentado de parte dos torcedores ao ônibus que levava atletas e a comissão técnica do Fortaleza. O clube de Recife foi condenado a 8 jogos com portões fechados, além de uma multa de R$80 mil. A punição também é válida para os jogos em que o clube jogará como visitante e não poderá contar com a sua torcida. O presidente do Sport Clube de Recife, Yuri Romão, falou sobre a sentença. É importante dizer, o Sport não aceita essa punição, pois nós não nos sentimos responsáveis por essa ação. Em nota, o Sport disse que vai recorrer da decisão. E o time árabe, Al Ahly, time do craque Neymar, entrou para o Guinness Book como maior sequência de vitórias consecutivas na história do futebol. Até o momento, foi 28 vitórias seguidas. O time desbancou campanhas de clubes como Real Madrid, Bayern de Munique e Manchester City, que estavam na lista de maiores sequências. Tá aí, a Al Ahly entrando no Guinness Book, 28 jogos é muita coisa. É muita coisa, hein? Tá aí. E ainda sem Neymar, que o Neymar tá machucado. Fez bonito, fizeram bonito. Dominique, amanhã você tá de volta com a gente? Amanhã eu tô de volta cheia de destaques, aí não vão perder. Então tá bom, até amanhã. Até amanhã, tchau, tchau. E a gente vai pro intervalo, vocês vão ver a seguir a paralisação dos servidores municipais de Florianópolis que continua. E nós vamos ver o impacto disso na rotina dos moradores da capital. Sai daí não. Estamos de volta com a greve dos servidores em Florianópolis. A paralisação dos funcionários públicos continua e o impacto você vê agora aqui na tela do nosso meio-dia.
Aproximadamente 40% dos servidores municipais de Florianópolis, principalmente da saúde e educação, estão em greve, segundo a administração municipal. Na CONCAP, responsável pela limpeza urbana e coleta de lixo, 60% dos servidores estão paralisados. A greve ela afetou muito pouco os nossos serviços, que têm funcionado na sua maioria de forma integral ou parcial, e são poucas as unidades que estão integralmente fechadas no dia de hoje. Claro que com algumas adaptações em algumas unidades específicas, mas sim, o serviço está garantido hoje para a população. Para evitar desencontros, a Prefeitura de Florianópolis orienta pais e responsáveis a entrarem em contato com as instituições municipais de ensino. Isso porque há unidades em que algumas salas estão atendendo normalmente, mas outras não. E o mesmo vale para as unidades básicas de saúde. O pedido é que a população faça um contato prévio por meio do Alô Saúde no 0800 333 3233. Nas outras secretarias, a adesão foi praticamente zero. E até o momento, os serviços municipais de emergência não foram afetados. As UPAs estão funcionando, né? Então a população consegue ter esses atendimentos de urgência e emergência chegando em porta aberta, né? Com relação à coleta de lixo, continente, centro e norte da ilha continuam sendo atendidos normalmente pela empresa terceirizada que já atua nessas regiões. Em outros bairros, a prefeitura realocou funcionários e vai contratar empresas de forma temporária. Nós também estamos ampliando a terceirização do serviço nesse momento, através da abertura de um credenciamento, onde qualquer empresa que deseje vir trabalhar em Florianópolis nesse período da greve, fazendo a coleta nos outros locais, elas poderão vir, tá? O pagamento para essas empresas vai ser por quantidade de resíduos recolhidos. E na questão da limpeza pública e nas outras áreas, nós temos todo o nosso serviço das intendências que estão sendo remanejados para as áreas de maior necessidade para fazer o atendimento emergencial nesse período agora de greve. As negociações entre prefeitura e sindicato continuam nesta quarta-feira e mais uma reunião deve acontecer durante a tarde. Greve dos servidores em Florianópolis. Em nota, o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal da capital, o Sintrazen, informou que a greve continua e que os servidores da CONCAP rejeitaram uma proposta apresentada pela Prefeitura na capital. Vamos ver agora como está a situação da greve. A gente preparou uma tela para você, a adesão você vai ver comigo. Greve dos servidores. Da CONCAP, neste momento, a Prefeitura confirma uma adesão de 60% dos trabalhadores. Uma condição diferente para os servidores em geral, educação, saúde, que neste momento, segundo a Prefeitura, 40% estão de braços cruzados. Deixa eu mostrar para você também como é que está a situação dos serviços já afetados na capital. 3 unidades de educação infantil estão sem atendimento. Depois, unidades com atendimento normal, são 13. E 69 unidades com atendimento parcial. Então, 3 sem atendimento, 13 parcial, 69, 13 normal e 69 parcial. Para você que precisa da saúde pública, você vai ver agora como é que está a situação. Agora, educação fundamental. A gente está falando de 2 unidades sem atendimento, 4 unidades com atendimento normal e 33 unidades com atendimento parcial. Agora, a gente viu a saúde e também a educação com relação à greve em Florianópolis. E sobre o atendimento nas unidades de saúde de Floripa, você pode conferir no nosso portal, o SCC10, como é que está o funcionamento do postinho, da UPA. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Atenção, minha gente, porque a gente segue com informação até 1h15 da tarde. Um grave acidente deixou 3 pessoas feridas em Itapema. Olha a Cris Pinheiro chegando comigo com todas as informações, porque o assunto é muito grave. Um ônibus colidiu na parte superior de um viaduto, inclusive com uma pessoa em estado grave. Cris, como aconteceu? Explica pra gente direto do ponto de ônibus. Continuamos aqui no ponto, aqui na Avenida 7 de Setembro, em Itajaí, para falar desse acidente que aconteceu ontem, Fernando, por volta das 11 horas da noite, em Itapema. De acordo com informações extraoficiais, o motorista desse ônibus de linha se perdeu
e acabou tentando atravessar esse viaduto que fica no bairro Meia Praia, no quilômetro 151 da BR-101. Acontece que esse viaduto não tem altura suficiente para passagem de ônibus. Tem um viaduto mais próximo da rodoviária. O ônibus acabou, como você falou, colidindo na parte superior do viaduto e com o impacto, Fernando, uma jovem de 20 anos acabou sendo projetada para fora do ônibus, mas por sorte ela teve apenas ferimentos nos braços. Outros 2 passageiros, um homem de 50 e uma mulher de 52 anos, também ficaram feridos. A mulher, inclusive, não conseguia sentir ali as pernas e foram encaminhados todos para o hospital de Balneário Camboriú. De acordo com uma nota emitida pela empresa, esse ônibus fazia a rota Curitiba a Florianópolis. O motorista e 3 passageiros ficaram feridos, mas após o incidente foram encaminhados para o hospital. Uma dessas pessoas segue internadas e hoje todas elas já receberam alta. Volto contigo, Fernando. Muito bem, aí está a nossa Cris Pinheiro, hoje direto do ponto de ônibus. Acidente grave. Olha só a crueldade dessas imagens. Uma mulher acompanhada dos filhos, para piorar a situação, chega em uma ponte de Joinville, pega um cachorrinho e joga lá de cima. O tamanho da crueldade. Olha o momento, os filhos assistem tudo. A mãe pega o cachorro, levanta no guarda-corpo e vai empurrar o cachorro de cima da ponte para dentro do rio. Renato Santos, a polícia já começou a investigar esse caso? Pois é, Fernando, ótimo dia para você novamente. A polícia está investigando esse caso. A autora desse crime já foi identificada e indiciada. Como você bem falou, esse crime aconteceu aqui em Joinville no final de semana. Só agora as imagens passaram a ser divulgadas pela Polícia Civil. Essa mulher estava acompanhada dos 2 filhos menores de idade. Ela arremessou esse cachorrinho. O nome dele é Jorge, viu, o Fernando? Arremessou o Jorge de cima da ponte. O cachorrinho conseguiu voltar para casa, mas estava muito ferido. A polícia, tomando conhecimento do caso, chegou na residência, encontrou o cachorro com vários ferimentos, inclusive na lombar, levou esse cachorrinho, resgatou ele, levou ele para o Centro de Bem-Estar Animal, onde ele foi atendido pela equipe médica veterinária. Nós conversamos com a médica veterinária que atendeu o Jorge, que vai atualizar a situação de saúde do Jorge para quem nos acompanha agora. Vamos ver. Ontem, no final da tarde, foi recebido no Centro de Bem-Estar Animal um animal encaminhado pela Polícia Civil com relatos de maus tratos. O animal apresentava um perfil assustado e bastante lesões. Infelizmente, não foi constatada nenhuma fratura. O animal será tratado, está sendo tratado pela clínica do município e assim que ele estiver 100% de alta, ele será disponibilizado para adoção. Olha, esse caso está sendo acompanhado pela DIC aqui de Joinville, responsabilidade da doutora Tânia Arada, delegada regional aqui da cidade, da DIC aqui de Joinville. Essa mulher vai responder pelo crime de maus tratos e também pelo crime de corrupção de menores. Situação complicada, o Jorge está agora para adoção e a gente espera, Fernando e Maristé, que uma família agora venha a ficar compadecidas e adote o Jorge, cachorrinho muito bonitinho, que agora está em boas mãos. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado. Pegou até uma sombra lá no ponto de ônibus agora o Renato. Crueldade, hein, gente? Crueldade, jogar o cachorro de cima da ponte, na frente dos filhos. Não para por aí, porque em Criciúma, um atropelamento está chamando a atenção da polícia. Deixa eu mostrar para o pessoal de casa. O carro passa toda a avenida e acaba atingindo o cachorrinho. Olha lá vem o carro, o cachorrinho estava deitado. Segura a imagem, nós não vamos mostrar o que aconteceu com esse cachorro. Borramos para preservar também você que está com a gente, porque é uma imagem muito triste. Ô, Michael Marinho, polícia na cola desse povo aí, Michael Marinho, bom dia. Oi, Fernando, bom dia. Pois é, uma triste notícia, na verdade, né? Isso aconteceu na última segunda-feira e foi por volta das 11 horas da manhã no bairro Pedro Zanivan. Nessas imagens que estão circulando em rede social, é possível ver uma câmera de monitoramento, né? Acabou registrando o momento exato em que esse carro, então, um Mitsubishi, um TR4, acabou
atropelando essa cachorrinha na via. A cachorrinha estava na sombra e estava deitada, praticamente no meio da pista, né? Quando o motorista acaba se aproximando e acaba passando por cima dessa cachorra, então. Óbvio, isso comoveu muitas pessoas na rede social e, por conta disso, a Polícia Civil foi informada sobre o assunto, recebeu as imagens e começou a investigação sobre o caso e a motorista foi identificada. O delegado Márcio Campos Neves tem mais detalhes sobre essa investigação que chegou ao fim, inclusive. Olha só. Logo que tomamos conhecimento dos fatos, a gente entrou em contato com o Núcleo de Bem-Estar Animal do município, que compareceu por meio do seu diretor, né, formalizou o boletim de ocorrência, prestou depoimento. A gente ouviu aí um morador, né, um dos vizinhos ali daquela localidade, que ajudava a cuidar da cadela, porque era uma cadela comunitária, conhecida como Bolinha. E a partir disso a gente, com a ajuda da população, conseguiu identificar a motorista, né? A equipe analisou todo esse contexto e não foi possível verificar, comprovar com segurança de que ela teria agido com dolo, né? Com a vontade de atropelar essa cachorra. Como não existe o crime de maus tratos na sua modalidade culposa, a gente entende nesse momento que não foi um crime, e sim uma fatalidade, né? Tudo já foi encaminhado ao Poder Judiciário, onde o Ministério Público vai poder analisar todas essas provas e pode concordar e pedir o arquivamento e o juiz arquivar, ou também pode discordar e oferecer a denúncia, acusá-la de crime, ou inclusive requisitar novas diligências, né? Como o próprio delegado falou, então, não foi um caso de propósito, a mulher não teria atropelado a cachorrinha de propósito, e como ele bem falou também, essa cachorra era cuidada pela comunidade, era uma cadelinha comunitária, e infelizmente acabou sendo atropelada. Ela era carinhosamente conhecida como Bolinha, e ela ficava naquele local com mais 2 cachorros, sendo que um outro cachorro já havia morrido por envenenamento, e o outro estava próximo, então, do atropelamento dessa cachorra. Vale alertar as pessoas que fiquem atentas e esperem, então, a investigação da Polícia Civil que aponte, de fato, o caso antes de fazer acusações em rede social. Isso é muito perigoso. Eu volto ao estúdio contigo. Muito bem, a polícia apurou, não teve crime. Importante apuração do nosso Michael Marinho ouvindo o delegado. Nossos repórteres do ponto de ônibus hoje, onde está o povo cobrando melhores estruturas. Maria? Eu já estou aqui com a Ana Paula Bittencourt, porque agora o SCC10 é direto aqui do nosso estúdio. Ô Ana, toda quarta tem o Lead Talks. Quem é o convidado dessa semana? Toda quarta-feira a gente tem esse encontro marcado. Então, no Lead Talks, Liderança para o Futuro, o Delton Batista recebe Anderson Becker, que é CEO da A Becker Loteamentos. No bate-papo, o empresário fala sobre os destaques que levaram o crescimento da empresa aqui em Santa Catarina no ano de 2023. Vamos conferir um trechinho, por favor. Na minha atividade de loteamento, né, o meu modelo que foi criado na Becker, né, há 12 anos atrás, foi um modelo de investidores, né? Trazer recursos de investidores e construir sem precisar vender a infraestrutura, sem precisar vender o terreno ou o lote, né? Acho que isso foi um grande sacada da Becker para esse crescimento, né? A entrevista completa está aqui no nosso portal scc10.com.br, assim como outras notícias que estão bombando agora aqui no nosso portal, Maria. Vamos dar uma olhadinha, Ana? Vamos lá. Vamos voltar Posso lá clicar, pra nossa Ana? Quero participar da nossa tela interativa, Clica. pode ser? Como é que eu Claro. faço? É só puxar, gente. É só puxar. Então tem aqui, ó, a aposta de Santa Catarina fatura mais de 153 mil na quina da Mega Sena. Veja a cidade, vocês têm que clicar aí para ver a cidade. Tem o Lead Talks, que a Ana acabou de falar. SC 480 será bloqueada para detonação de rochas. Também tem os horários aqui, né, Ana? Exatamente. E depois, Serra Catarinense registra a primeira morte por Covid-19 em 2024. Vamos clicar nessa aqui, Maria, Vamos. que é uma das mais lidas agora no nosso portal. Aí a gente já traz a informação, cidade de São Joaquim. Trazemos essa informação agora, uma das notícias mais lidas aqui no SCC10. Um homem de 31 anos, sem comorbidade, gente. Olha lá. Exatamente. Trabalhava na colheita de maçãs. Tá tudo lá no SCC10. Ana, obrigada. Até. Aí a gente vai pro intervalo. A última da política. Pois vamos lá. Sargento Lima, atual secretário de Segurança Pública de Santa Catarina, pré-candidato à Prefeitura de Joinville, diz que não sobe no palanque com o PSD. Vamos ver o que ele disse nas redes sociais.
O deputado Sargento Lima não estará no palanque do PSD de forma alguma em nenhuma cidade do estado. E por motivos bem claros. Primeiro, e mas não menos importante, a ação impetrada em desfavor do meu senador Jorge Seife Júnior, meu amigo, meu irmão em Cristo, foi movida pelo PSD. Já é o suficiente para que eu não esteja de forma alguma ligado a essas pessoas. Tem muita gente aí que se disse amigo do Bolsonaro, tinha foto com ele, o Frota, Joyce Hassmann, o próprio Dória, todas essas pessoas se diziam bolsonaristas e tem foto com ele sim. Isso não é o suficiente. É, recado duro. Só que esse tipo de ação não é isolada do deputado, pode ser uma questão partidária, partido que é comandado pelo governador Jorginho Melo. E aí, como é que ficam as questões partidárias em Criciúma, São José na Grande Florianópolis, Florianópolis, na própria Joinville? Aqui, Topázio Neto contava com o PL de vice. Pois é, só que os extremos têm que entender que centro é centro, Roberto. Mas e centro tem das suas. Centro é centro, mas centrão é mais do que centro. Obrigado, Roberto. É isso aí. Vamos seguir por aqui. Olha, informação importante, o trânsito no quilômetro 143 da BR-470 em Rio do Sul já está livre, depois da rodovia ser levada pela chuva. A liberação aconteceu após quase um mês de obras para a recuperação emergencial, depois que uma cratera se abriu na rodovia. O PC confirmou pra gente esta informação, direto de Blumenau, rodovia liberada lá em Rio do Sul. Bateu a hora, irmão? Vou entregar com 1 minuto a menos, hein? 1 minuto a menos pra tarde nossa, coisa boa, Fernando. Cuide-se você de casa. Maria, equipe, obrigado pela parceria e até amanhã. A gente segue com a tarde nossa, vamos lá.